Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de Eclesiastes, encerrando esse livro. Versículo 1 do capítulo 10. Não é necessária uma grande quantidade de tolice e imprudência para arruinar os efeitos positivos da sabedoria. Uma má escolha pode destruir uma reputação honorável. Versículos 2 e 3. A sabedoria e a tolice ficam invariavelmente evidentes no comportamento de uma pessoa. Versículo 4. Este provérbio pode ser observado no relacionamento entre funcionário e sua chefia. Os subordinados devem superar o mau humor de seus chefes. Basta trabalharem com tranquilidade e não se perturbarem, a ira do chefe passará e ele se tranquilizará. Versículos 5 a 7. Apesar da tolice ser autoevidente, às vezes reis e outros governantes nomeiam indivíduos ineptos para altos cargos e deixam os competentes definhando em lugar baixo. Nesse contexto, servos se refere a pessoas cuja habilidade e sabedoria são tão limitadas que deveriam ser circunscritas a fazer o trabalho puramente manual. Versículos 8 a 9. Fazer uma cova se refere a preparar uma armadilha para roubar ou assassinar alguém. E romper um muro se refere a arrombar uma casa para saqueá-la. A sabedoria tradicional ensina que as pessoas que se envolvem nesses atos criminosos inevitavelmente destroem a si mesmas. Por outro lado, o versículo 9 ensina que mesmo o trabalho honesto, como arrancar pedras e rachar lenha, pode resultar em graves ferimentos. Ou seja, a atividade criminosa pode lhe destruir, mas também o trabalho honesto. O pregador não pretende desencorajar a honestidade, e sim dizer que não temos garantia de segurança nesta vida. Até mesmo o comportamento sábio pode acabar em desastre. Em última instância, devemos confiar em Deus para nossa segurança e não em sabedoria nem em comportamento ético. Versículos 10 e 11. A sabedoria é excelente para nos fazer bem-sucedidos, mas deve ser usada de forma conveniente ou não nos fará bem. Versículos 12 a 15. A função básica de um conselheiro era dar conselhos ao rei, e a qualidade de seu conselho o marcava como sábio ou tolo. A marca de um conselheiro tolo é que ele fala muito mais do que sabe. O conselheiro sábio limita a quantidade de conselhos que dá. É impossível falar do futuro com alguma certeza. Por outro lado, o conselheiro tolo tenta encobrir sua falta de conhecimento, falando de forma contínua. Isso é bem ilustrado pelas diretrizes abundantes, porém confusas, que os tolos dão a uma pessoa que não sabe o caminho para um determinado lugar. Versículos 16 e 17. O sucesso ou fracasso de um governo ou de um negócio depende da qualidade de seus líderes. Estes versículos indicam que poucas coisas importam tanto nesta área quanto a liderança. Versículos 18 a 20. Estes versículos contêm uma série de 3 provérbios sobre o que torna a vida segura e agradável. Em primeiro lugar, devemos fazer o trabalho necessário para garantir que tenhamos os confortos básicos que toda pessoa deseja. Em segundo lugar, precisamos ter um pouco de dinheiro e prazer para desfrutar de uma vida boa. Isolado do restante do livro, isso parece recomendar puro hedonismo e ganância, mas essa é uma interpretação errada do versículo. Há coisas como uma boa refeição que quase todas as pessoas apreciam. O dinheiro nos ajuda a lidar com todo tipo de problema. O dinheiro não resolve literalmente tudo, mas o fato é que muitos de nossos problemas são de ordem financeira. Em terceiro lugar, devemos ser cuidadosos no trato com as autoridades para nos mantermos longe de problemas. Agora nós vamos estudar o capítulo 11, versículos 1 e 2 do capítulo 11. Estes versículos lidam com o investimento financeiro e não com caridade. A expressão pão sobre as águas se refere a investimentos em empreendimentos comerciais marinhos. A expressão depois de muitos dias, o acharás, se refere a um eventual retorno do investimento, e a expressão com 7 e ainda até com 8 se refere à diversificação dos investimentos pessoais. Versículos 3 a 5. Estes versículos aprofundam os motivos pelos quais uma pessoa deve diversificar seus investimentos. Ninguém sabe o que acontecerá, de modo que é melhor estar pronto para qualquer coisa. O versículo 3 afirma basicamente que há alguns sinais que indicam o que acontecerá no futuro. Nuvens escuras não garantem, mas sugerem que uma tempestade se aproxima. Certas tendências devem permanecer as mesmas. Uma árvore caída certamente ficará onde está. Por outro lado, uma pessoa pode ficar muito preocupada em procurar indícios do que acontecerá. O versículo diz que as pessoas que não se empenham até que estejam absolutamente certas do sucesso nunca realizarão com alguma coisa. O versículo 5 nos diz que sabemos muito pouco sobre os processos que regem o mundo. Entender tudo sobre o clima ou sobre a formação de um feto está além de nós. Portanto, não devemos exigir informações infalíveis sobre o futuro antes de fazer o investimento. Versículo 6. Uma sugestão final sobre como tornar-se próspero. Trabalhe duro na expectativa de que ao menos um de seus empreendimentos prosperará. Versículos 7 e 8. Na Bíblia, a luz está geralmente associada à vida e a escuridão está associada à morte. A luz é bela, mas o ponto principal de suave é a luz é que é bom estar vivo. A declaração de que os dias de trevas serão muitos é simplesmente uma forma de dizer que a vida é curta e a morte é longa. Desfrute estes dias porque são poucos e passam rapidamente. Versículos 9 e 10. Nestes versículos
versículos temos dois conselhos: devemos aproveitar a vida e que devemos temer a Deus. O perigo é que algumas pessoas tentarão desfrutar a vida fazendo coisas que são ofensivas a Deus. Qualquer que as faça destrói a si mesmo e perde tanto a felicidade como Deus. Por outro lado, aqueles que têm o tipo errado de temor de Deus acreditam que tudo que faz as pessoas felizes deve ser ruim. E assim se privam de alegrias lícitas. Aborda-se especificamente o jovem, porque os idosos já sofrem os efeitos da morte. Sua capacidade de desfrutar a vida diminuiu consideravelmente. Agora nós vamos estudar o capítulo 12. Versículo 1 do capítulo 12. Deus é chamado aqui de Criador por duas razões. Primeira, como aquele que fez céus e terra, ele é nosso juiz. Devemos nos lembrar dele no sentido de viver com o devido temor dele e nunca esquecer que somos responsáveis perante ele por nossas ações. Segunda, como Criador, Deus nos chama a desfrutar a vida. Ele fez a luz, a terra e o céu, comida e bebida, homem e mulher, e tudo mais que em Gênesis 1, ele chama de bom. Versículo 3. A expressão no dia em que tremerem os guardas da casa provavelmente se refere às mãos, pois são elas que usamos para nos proteger, e as mãos dos idosos estão às vezes sujeitas a tremores. A frase se curvarem os homens que eram fortes é uma referência às pernas e às costas. São esses os maiores grupos musculares do corpo e geralmente tornam-se flácidos na idade avançada, levando a uma postura curvada. Os moedores são os dentes, porque moem a comida. Os que olham pelas janelas são os olhos, uma metáfora para a vista fraca. Versículos 4 e 5. Estes versículos descrevem dois aspectos dos efeitos da idade avançada sobre a audição. Por um lado, as pessoas já não ouvem tão bem e os ruídos se abafam e se baixam como se portas fossem fechadas. Por outro lado, muitos idosos não dormem bem e mesmo um som fraco os desperta. Com a frase você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, Salomão se refere ao fato de que os idosos têm medo de cair e são presas fáceis de criminosos. Florescer a amendoeira se refere quase certamente aos cabelos brancos. As frases o gafanhoto lhe for um peso e perecer o apetite podem se referir à fraqueza da idade ou pode se referir à impotência. O homem indo para sua morada eterna e pranteadores andando pela praça, obviamente aludem a um funeral. Versículos 6 a 8. A cadeia, o copo, o cântaro despedaçado junto à fonte, a roda despedaçada junto ao poço fazem referência à retirada de água de um poço, de uma fonte ou de uma cisterna. A água na Bíblia é frequentemente associada à vida, o que é compreensível considerando-se o clima semidesértico do antigo Israel. Sendo assim, se esses objetos estão quebrados, ocorreu a morte. A morte chega de forma rápida e inesperadamente, e podemos retornar ao pó de onde viemos. Despojado do espírito de vida que Deus soprou em nós, nosso corpo retorna ao pó. Privados do propósito de Deus, nosso trabalho é vão. Despojados do amor de Deus, nossa obra é fútil. Por isso, devemos reconhecer a vida como um precioso presente que deve ser desfrutado sabiamente e não desperdiçado de maneira frívola. Versículo 10. Este versículo mostra que o pregador não apenas procurou transmitir ensinamentos sadios, mas também apresentá-los de um modo atraente e adequado. Isso sugere que houve mais cuidado com o estilo e a organização de livros como Provérbios e Eclesiastes do que pode parecer à primeira vista. Versículo 11. O ensino essencial deste versículo, de que Deus nos tem dado sabedoria para que ela nos guie na vida, é claro. Uma metáfora pastoral rege pelo menos parte do versículo. Deus, o único pastor, nos impere com aguilhões, como pastores estimulam animais com aguilhões. Aguilhões são varas com pontas afiadas para rebanhos. Não há certeza se a expressão pregos bem fixados se refere a pregos colocados nas pontas de aguilhões ou se essa é uma metáfora diferente descrevendo os provérbios como estabelecidos e confiáveis, tais como pregos cravados numa parede. Se este for o caso, isso sugere que podemos pendurar nossa vida nessas verdades bem fixadas. Versículo 12. O pregador nos adverte contra o estudo como um fim em si mesmo. O muito estudar priva o indivíduo das alegrias que Eclesiastes recomenda. Este versículo não se opõe à erudição, não se repõe ao estudo, mas requer que os estudiosos realizem seu trabalho com humildade e equilíbrio em sua vida.
Versículos 13 e 14. O pregador já havia salientado a necessidade de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O dever de cada pessoa envolve, pois, fé genuína em Deus e obras, que são a consequência inevitável da fé verdadeira. Deus há de trazer a juízo todas as obras, daí a importância de obedecer aos seus mandamentos. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Eclesiastes.